O Fluminense ganhou o River Plate no Monumental de Nunes por 3-1. E é claro que a imprensa argentina iria repercutir isso, porque, obviamente, foi uma vitória que quase que eliminou os argentinos e deixou a gente como primeiro do grupo. Eu sou Gabriel Amaral e vamos embora que eu vou te mostrar aqui hoje como a imprensa argentina repercutiu a vitória do Fluminense contra o River Plate. Para isso, já peço que você deixe seu like aqui embaixo, que se inscreva aqui no canal, passe no XBet, que é a patrocinadora aqui do Raiz Tricolor. O link tá aqui na descrição. Caso de apostas esportivas, você clica no link que tá na descrição, faz um depósito, manda pro e-mail. O comprovante do depósito pode te render uma camisa que será sorteada todo mês. Está acabando o mês de maio. Aproveita para entrar no sorteio logo do mês de maio e vamos embora para te dar aquela passadona pelos grandes jornais argentinos, começando pelo Clarín. Vamos botar aí na tela, ó, o Clarín, que coloca o seguinte: River Plate e Fluminense por La Copa Libertadores. Uma dura derrota que deixou os de Galhardo em segundo lugar. No Monumental, a visita se tornou um 3-1, não sei se assim pusou, né? Se colocou um 3-1, mas a equipe local se classificou às oitavas graças ao empate entre Independiente Santa Fé e Júnior de Barranquilha. Eles aqui no primeiro parágrafo destacam a questão do jogo contra Santa Fé e etc. Só que, sobre o jogo, né? O que eles destacam sobre o jogo? Antes dos 10 minutos, o Fluminense avisou com a cabeçada de Nenê, não, né, meu amigo, que fez aqui a matéria. É o Maximiliano. A cabeçada foi de Nino, cruzamento de Nenê. Mas dá pra confundir mesmo. Mas não pode confundir na matéria. Que foi muito perto, o River não se acomodava na partida. Não conseguia se acomodar, né? Nem ficar acomodado, né? Tipo, já desistia. Se acomodar de conseguir se ajeitar na partida. Uma equipe toda mexida, sem várias seus principais figuras como titulares. O conjunto de Galhardo estava se dificultando até para ficar de pé. Na defesa, olha os destaques. E eu acabei destacando isso e eles estão dando esse mesmo destaque. Eu dei esse destaque na análise pocket, né? Os laterais, sobretudo o juvenil Lecanda, que foi justamente o lateral que jogou no lugar do titular, né? Padeceram. E no meio de campo, a dobra de 5, né? Com De La Cruz e Penha, não teve conexão nem recuperação. O ataque faltou peso na primeira metade, né, no primeiro tempo. E só teve 2 chegadas concretas, né? Uma com elas terminou numa dupla defesa de Marcos Felipe, uma leve ajuda na primeira, e a de Simão e depois de Álvares, né? E teve a bola na trave do Carrascal, ó, que eles citam aqui, que foi o cara que errou o passe no primeiro gol do Fluminense, e ele depois botou uma bola na trave, né? Um pouco depois, o River pagou caro com outro erro. Dessa vez, num erro na saída de bola, e foi perdendo por 2-0 para o intervalo. Aí ele faz uma análise aqui de que no segundo tempo, mesmo com as mexidas, faltou dinâmica e intensidade para o River, e isso era lógico depois do Covid, eu falei isso, inclusive, e que mesmo diminuindo e tal, ainda tinha tido a expulsão de Maidana, quedou muito mal parado e Fluminense se liquidou sobre a final. O terceiro gol, o gol feito por Iago Felipe. E aí depois eles se destacam aqui que em 2015 o River dependeu de outro resultado para se classificar. Foi aquele 5-4 do Tigres no Juan Aurich do Peru e foi campeão. Então eles estão apostando muito nisso daí. Essa é a matéria do Clarín. Aí a gente vai para a matéria dos colombianos. Eu falei que a imprensa argentina, mas vale destacar como que os colombianos noticiaram a eliminação do Júnior, né? O Júnior foi eliminado, não aproveitou a caída do River Plate contra o Fluminense e se despediu das oitavas da Copa Libertadores. E vale um destaque que tinha aqui na matéria, né? Que a gente já tinha comentado aqui, mas que vale lembrar. Foi a 5ª vez seguida que o Júnior de Barranquilha não conseguiu chegar nas oitavas de final da Libertadores. Participou de 17, 18, 19, 20, 21. Inacreditável. Aí eles até dizem aqui que ficaram com o terceiro lugar do grupo, etc. E que qualquer vitória do Júnior o classificaria, porque o River perdeu por 3-1 do Fluminense, mas acabou não conseguindo o gol. Lembrando, o Santa Fé tirou 2 gols em cima da linha do Júnior, né? Enfim, ficou aqui
Eles tiveram Borja, tiveram Inestrosa, que voltaram, né, da vitória contra o Júnior épica na semana passada. O Júnior vencendo a gente, né, contra a gente na semana passada. Tiveram a volta de titulares e perderam o jogo. Empataram, né, na verdade, perderam a classificação. Vamos para ESPN Argentina. ESPN Deportes. ESPN em espanhol. River Plate cai em casa, mas avança às oitavas de final da Libertadores. Basicamente, o que eles destacam aqui e tal, os dirigidos Marcelo Gallardo mostraram um nível futebolístico decepcionante, que se traduziu num domínio constante do Fluminense, do Flu, e os três gols que selaram o triunfo dos visitantes. No primeiro tempo, o Caio Paulista foi quem abriu o placar, depois, 7 minutos depois, o Nenê já fez o segundo, e a agonia da partida no segundo minuto, e a agonia do segundo minuto acrescido, né, dos acréscimos, Iago Felipe fez o terceiro, o gol do River foi com o Girotti aos 83, e para então os torcedores do River, que estavam mais de olho na outra partida, teve um empate e salvou o River. Vamos ver aqui que eles falam do Fluminense, né? Fala aqui do prêmio de consolação, do Barranquilla ter ficado com a vaga na Sul-Americana. Aqui, ó, os Galhardo encerraram sua apresentação na fase de grupos com 10 jogadores depois da expulsão de Maidana. No segundo tempo... explica a expulsão, né, de Caio Paulista. Os números finais do grupo deixaram o Fluminense. É mais uma matéria que relata do que destacar muito o que aconteceu, mas achei interessante o termo que eles usaram aqui, ó. Domínio constante do Fluminense. Foi o que aconteceu. O Fluminense teve com o jogo na mão praticamente do início ao fim. Vamos pro La Nación. La Nación, matéria aqui do Juan Patricio Balbi Vignolo. River completa 120 anos e o seu presente chegou do Equador. Maneira visão, né? O River completou 120 anos nessa terça-feira e o presente não veio na Argentina, veio do Equador. Segue em pé em busca da Copa Libertadores, com os jogadores recuperados do coronavírus, porém fora de forma, jogou mal e caiu no seu estádio por 3-1 para o Fluminense. E o empate lá do Júnior em Ambato salvou da eliminação. Deixa eu ver o que mais que eles falam de interessante. Exaustos, golpeados e desanimados. Sem aplausos, festejos, abraços nem sorrisos. Os jogadores terminaram com seus braços na jarra. Deve ser uma expressão, não conheço essa expressão em espanhol. Falando do aniversário, né? Que tinha tudo pra ser feliz e terminou com 3-1 pro Fluminense. E que só se inteirou de que a classificação estava assegurada por um grito que saiu da parte da imprensa. E se replicou entre... Caraca, eles tiveram a notícia de que eles estavam classificados por causa do 0-0 de um grito que saiu da área de imprensa, como se tivesse gritado lá do Maracanã. Gritado, classificou, teve empate. Mas o ânimo tava lá embaixo, então não teve muita comemoração. Legal o que traz o La Nación. Aí citam a partida de semana passada. Deixa eu ver o que eles falam aqui, ó. Aqui, ó, também estão lembrando de 2015... quando o Tigres fez o 5-4 no Juan Aures, e aí, enfim, teve ali toda a chance de virar campeão depois. E sobre o jogo, River, Santa Fé terminou sendo um grande protagonista do grupo, vamos ver aqui. Pela sua parte, o River evidenciou uma marcação baixa em seus níveis físicos, ou seja, o nível físico estava lá embaixo. O nível mental estava lá embaixo, o nível futebolístico também. 10 dias depois de estarem ali com Covid, né, parados com Covid, chegou sem a preparação adequada à partida mais crucial de todo o seu ano. Olha como é que eles estavam tratando. E num semestre muito irregular, né? Franco Armani, Santiago Simón, De La Cruz e Rafael Borrell, os 4 jogadores que retornaram e foram titulares antes após os contágios, sentiram os 10 dias. É o que eu falei, mais do que não ter os jogadores, os que jogassem teriam problemas com os 10 dias parados. E os que estiveram padeceram do desgaste acumulado por terem jogado a partida lá complicada. Vamos ver o que disse Armani. É complicado estar 10 dias parado, deitado em uma cama. Não podíamos nos mover. Tínhamos que ter muitos cuidados. Não foi fácil. Tivemos um só dia de treinamento, foi só segunda-feira.
Mas isso não é uma desculpa. A gente tinha muita vontade de ganhar hoje. O mais importante é que, apesar do resultado e tudo que aconteceu, a gente classificou. Sinto admiração, orgulho e respeito pelos meus companheiros por tudo que fizeram nestas semanas difíceis. E agora vamos por mais. Vale destacar, sobre o jogo, eles falaram que jogaram num 4-2-3-1 River, Lecanda de lateral direito, substituindo o Montiel, como eu falei, e foi um dos destaques negativos, né? Nas posições cruciais, custou fazer uma partida incômoda e adversa. O ataque esteve num nível baixo individual, a defesa ficou incomodada e a equipe não teve conexão entre suas linhas, né? Em frente, apenas 7 minutos, 22-29, o Fluminense fez seu negócio. Uma perda de bola de Carrascal, organizou o contra-golpe e Caio Paulista, o famoso Caio Paulista, marcou 1-0 depois de um cruzamento do intratável Fred. Não sei que expressão é essa, né? Intratável. A grande figura do jogo. Depois, o River perdeu outra bola na saída e o próprio Fred deu assistência para Nenê com uma pelota pinchada na área. Uma bola por cima, né? Cavada. E o experimentado meio-campista, experiente, Nenê, não falhou. Um bombaço, uma bomba no segundo pau para poder fazer o 2-0. Ou seja, destacando o experimentado meio-campista. Fez 3 mudanças. O rumo do jogo se modificou na expulsão de Maidana, complicou o panorama, o gol de Frederico Girotti pôs o River na partida, com o River já no campo de ataque, Iago Rocha. Lembrando, Iago era chamado de Iago Rocha, tá? Ele só vira Iago Felipe porque ele chega, acho que no Goiás, e já tinha o Iago Rocha. Fez o 3-1. Com o golpe concretado em Buenos Aires, a boa notícia para os milionários chegou do Equador, e de que o River segue com sua tranquilidade nas férias. Vai ter suas férias com tranquilidade, porque segue com vida na Copa. E para fechar o Jornal Olé, pra gente poder fechar aqui, o Olé, o Ariel Cristófalo, é quem fez a matéria aqui do jogo. River não perdeu do Santa Fé e passou por um milagre, porque o jogo da classificação do River foi o contra o Santa Fé, não foi o de ontem, né? Graças ao Independente Santa Fé, num empate com o Júnior. Bem, a matéria se parece um pouco, começa ali abrindo com a questão de 2015 e tal. Pô, isso aqui é bom. A equipe, o River, né, foi superado como poucas vezes em ciclo jogando como local. Poucas vezes o River de Marcelo Gallardo foi superado jogando em casa como foi contra o Fluminense. Além dos futebolistas que regressaram, né, dos jogadores que regressaram, tem pontos de contatos com aquela feia derrota do Palmeiras. Foi 3-0, foi em Avejaneda no passado, foi 3-0 na semifinal. O Palmeiras goleou lá. 2 gols incrivelmente errados na saída, um rival superior que aproveitou os erros defensivos e que logo, agazapado, não sei exatamente, deu a sensação de que podia golear a qualquer contragolpe que tivera. Com o Maidana que isolou... isso aqui é referência ao jogo lá, o outro jogo. Jogo. O River não funcionou. Lecanda de lateral direito se viu tão perdido que Marcelo Gallardo trocou de posição e depois diretamente o substituiu. Ou seja, estão destacando muito a questão do lateral direito não funcionando, né? Olha a tranquilidade que Egídio teve, né? Aí eles destacam mais um cara, deixa eu ver aqui se destacam alguma coisa do Fluminense. Armani outra vez não salvou. Estão falando aqui do gol. Girotti foi uma pequena luz ao final do caminho, o gol do River. Algo que a julgar os playoffs. Porque se classifica direto, né? Foi a noite épica com o Enzo. Estão falando da semana passada, basicamente é isso. Estão destacando muito. A imprensa argentina destacou muito de que a classificação foi na semana passada, de que o River não fez um bom jogo contra o Fluminense e de que a equipe do Fluminense poderia ter goleado. Basicamente é isso. Enfim, imprensa argentina repercutindo a vitória épica do Fluminense, que vai estar guardada muito tempo aqui e muito tempo lá também. Saudações, até a próxima.